boa noite, Bruno Souza. Oh! Boa, Bruno. Faz barulho daí que eu faço barulho daqui, Bruno. Oh! É isso aí. Aqui eu vou estar... Aqui desse lado eu vou estar recebendo várias pessoas importantes para a gente falar de inteligência artificial nas cidades. E para isso quero receber aqui Ricardo Capra, fundador e presidente do Capra Institute Data Science, Humberto Alencar, que é o secretário municipal de inovação e tecnologia da cidade de São Paulo, e Thiago Barra, representando o G20 de startups. Capra está trazendo para o Brasil uma ferramenta de tecnologias que mapeia tecnologias emergentes através de inteligência artificial, e ele vai contar um pouco para vocês como funciona isso. Vai lá, Capra. Boa. Estão me ouvindo? Tá saindo som? Pronto, agora foi. Gente, na verdade, é muito menos sobre como as tecnologias afetam cidades do que sobre uma ferramenta específica, tá? Eu vou usar, durante a nossa apresentação aqui, um instrumento para nos ajudar nessa conversa, mas na prática, o que a gente vai trazer para cá é um debate de como essas tecnologias, ou como tecnologias afetam as cidades de uma maneira geral. Obviamente, o nosso olhar vai ser mais para tecnologias emergentes. Da minha parte aqui, tá? Primeiro eu queria agradecer, Tonico, porque eu acho que o que a gente conseguiu juntar aqui é um pouco de uma linguagem da cidade, tá? Então, Humberto, obrigado pelo teu tempo. Thiago, também, que está trazendo uma visão mais de startup, tecnologias e produção de tecnologias. E o Tonico, eu fiz o convite para ele estar com a gente por uma questão de como que as comunidades estão desenvolvendo tecnologias para mudar cidades, né, Tonico? Então, acho que a gente tem aqui uma coisa muito legal também dentro dessa conversa aqui, tá? O que eu queria começar, e até para abrir essa conversa aqui com vocês todos, tá? É pedir para vocês se apresentarem e comentar como que a tecnologia, de alguma forma, está afetando ou está inserida dentro do contexto, antes de fazer a conversa sobre tecnologias, porque depois eu acho que a gente aponta para isso. Eu queria começar contigo, Humberto, porque eu acho que tu estava fazendo uma abordagem muito legal conosco no papo prévio, contando um pouco de que tem muita tecnologia emergente dentro da cidade de São Paulo. Muita tecnologia emergente que a gente não consegue perceber a quantidade de tecnologia emergente que está ao nosso redor. E eu queria que tu te apresentasse, obviamente. Eu sei que tu é muito ligado à técnica, efetivamente, e contasse um pouco para a gente de o que está acontecendo com relação a tecnologias emergentes em São Paulo, nesse momento. Obrigado. Boa noite. Meu perfil é técnico, eu sou pesquisador na Universidade de São Paulo. Assumi esse desafio desde um ano e meio atrás, e a ideia é que a gente pudesse fazer na Secretaria de Inovação, onde eu sou secretário adjunto na Secretaria de Inovação do município de São Paulo, uma transformação nos mecanismos de como dar acesso aos desenvolvedores de solução, quer sejam startups, quer sejam empresas de soluções inovadoras, para que elas tivessem um processo mais desburocratizado para oferecer suas soluções para governo, em GovTech. Então, a gente começou uma jornada, desde quando eu assumi, fazendo os decretos. Um deles é o de compra pública de soluções inovadoras. Ela define critérios técnicos, diferentemente dos critérios tradicionais que a gente tem de compra de produto de prateleira. Produtos inovadores, soluções inovadoras, elas não conversam com esses processos que são engessados. Você não consegue construir uma solução se ela for de prateleira. Então, você tem que sentar, entender a dor de quem está demandando a solução e fazer essa construção. Isso não é possível nos mecanismos tradicionais. Então, essa ferramenta ela já é disruptiva por esse processo em si. Combinado a esse mecanismo, tem um outro que é o do Sandbox, que também é um pouco conhecido da comunidade e das prefeituras e do setor público, que permite que você testar suas soluções num ambiente de escala, num ambiente urbano, num ambiente real, o que é bom para todos. Para o desenvolvedor de solução é essencial que ele valide aquela solução
em escala real. Para o gestor público, no intuito de mudar como se enxerga o setor público, que é aquele que sempre atrapalha, que cria regras, a gente quer com essa ação mudar esse perfil, né, do gestor. Então a gente tem feito isso. Hoje a gente passa a ser um ator proativo no processo. Então você chama para esse ambiente e constrói junto a solução, avalia, testa, avalia os seus impactos, né, tanto de impacto para a população na medida dos seus serviços, e ao mesmo tempo o desenvolvedor da solução passa a ter a possibilidade de avaliar isso de uma forma mais adequada. E está junto construindo, o que é muito bom, né, tira todos os... elimina uma quantidade de risco enorme para startups, né, que conhecer o processo, de estar no ambiente urbano, conhecer as regras. E o caso do Sandbox, ele permite que você desregulamente por um período, até que você valide a sua solução, analise os impactos dela e analise o que precisa ser regulamentado, desregulamentado ou criado uma regra, para que isso fique concomitante com as demandas da solução. Se eu desenvolvi uma solução e ela vai ser usada no passeio ou nas calçadas, eu preciso que aquela solução passe por uma regulamentação. E aquele órgão regulador dentro da prefeitura, ele, observando as condições daqueles testes, ele vai regular de acordo com o que é melhor para o mercado, para o desenvolvedor da solução e para a população. Ele não faz isso à revelia do processo. A gente está discutindo aqui um outro tema importantíssimo de fazer a revelia do processo, fazer a revelia da sociedade civil, olha o que pode passar com inteligência artificial. Então, nesse caso, a gente cria um mecanismo que você trabalha junto. Então, assim, só para começar e dar uma pequena dica de como a gente resolveu falar de inovação, antes mesmo de falar, de pegar as soluções que vocês estão trazendo, dizer assim, olha, estamos mudando o nosso mindset, mude o mindset de vocês também, se apresente de forma diferente, venham conhecer, a gente tem feito esse esforço, né? A gente já comentou no lançamento, a gente tem vários eventos, de trazer isso para os eventos, aproveitar essa oportunidade, né, onde vocês têm as startups aqui, vocês que estão à frente liderando solução, vocês que estão à frente de startup, de eventos, serem também portador dessa informação, porque isso vai nos ajudar muito no processo. A outra grande desafio é comunicar tudo aquilo que é feito dentro da Prefeitura de São Paulo, como você bem comentou. Então, rapidamente, em 5 minutos, eu consegui deixar vocês bastante bem impressionados com a quantidade de coisa que é feito lá. Mas, pô, como é que eu não sei? Porque realmente é o grande desafio de comunicar para uma cidade com o tamanho de São Paulo. Eu sempre digo que São Paulo, tudo que se faz aqui é Big Data na veia. Então, o desafio de comunicar. Então, o gestor que está numa secretaria fazendo uma solução, implementando, a hora que ela colocou ela para rodar, já vem um outro desafio, ele já tem que tocar isso para frente e assim sucessivamente. Então, você, por exemplo, tem uma secretaria que é chamada Secretaria das Subprefeituras, que basicamente ela teria que cuidar da zeladoria da cidade. Agora, zeladoria é limpar a rua, limpar a calçada, desentupir bueiro. Agora, me diz aonde tem qual a conexão que você faz com isso com cidade inteligente? Tá, rápido. A gente tem lá o maior sistema de recomposição da cidade em sistemas de catástrofes de alagamento, de chuvas, de temperaturas altas e temperaturas baixas. Por quê? Numa cidade como São Paulo, você já tem tudo impermeabilizado. Então, assim, seria utópico achar que não vai ter alagamento, mas se você constrói um piscinão, e a gente tem, não sei se você está familiarizado com o que são os piscinões aqui, são grandes reservatórios, onde a água escoa, não vai para as ruas, mas eu preciso saber se esse piscinão também está enchendo ou está esvaziando. Então, esses sistemas de monitoramento com os IoTs, é um sistema chamado Urano, com todos os sensores de temperatura e de umidade, ele prevê de forma muito rápida a mudança climática, e não é com a pretensão de evitar o enchimento da água, mas é colocar nos locais adequados, aonde vai chover, a defesa civil. Aí eu consigo dar resposta muito mais rápida para recompor a cidade numa situação de normalidade. Então, se você vem com uma solução, puxa, eu tenho uma solução aqui com IoT, com inteligência artificial, que vai prever, aí eu vou te dizer, entenda
o ritmo da cidade, entenda o pulsar da cidade para entender a topologia, o fluxo, a dinâmica, as operações assistidas e as operações coordenadas, aí a gente vai ter mais sucesso. Então, primeiro, comunicar. Acabei de comunicar uma informação que passa a ter um entendimento. Se a sua startup você ia fazer um hackathon, cara, não quero que aconteça lá o que aconteceu em Porto Alegre. O cara vai vir com uma solução e fala, puxa, beleza, valeu, você fez uma experiência legal, mas aqui a complexidade tem essa e essa e essa. Então, vamos construir junto. Então, a gente tem ferramenta para isso. Eu vou parar por aqui para vocês falarem um pouquinho mais e a gente continua na sequência. Você entendeu a pegada, não é? Não, obrigado, Humberto. E eu acho que tem um ponto aqui que tu traz que é legal, que essa visão de oportunidades, ou talvez o problema, o escopo do problema, esteja muito mais claro para vocês do que para quem está produzindo as soluções. E quando vocês geram esse briefing do problema, a startup no primeiro momento, a empresa de tecnologia no primeiro momento, não consegue conceber a partir desse problema. Porque ele não é um problema, ele tem aspectos legais, aspectos muito mais amplos envolvidos. Por que eu estou indo para esse lado, tá? Porque eu queria, Thiago, que olhando pela perspectiva da geração de uma solução para problema, através da tecnologia, ou seja, um protótipo de um produto digital, um protótipo de uma nova tecnologia, né? Geralmente a gente realmente quebra na concepção do problema que tu vai resolver com aquela tecnologia. Quando tu tem, através da prefeitura, por exemplo, da cidade, né, demandando uma determinada solução, fica um pouco mais fácil, mas o diálogo é difícil, né? E eu queria que tu contasse um pouco disso pra gente, Thiago, porque eu acho que tu pode ajudar a esclarecer a questão do problema com relação às tecnologias que a gente está desenvolvendo nas startups. Né? Bem, primeiro, obrigado aí pelo convite, Cabra, para o painel, achei muito legal. E eu fico feliz de ouvir o Humberto falar sobre essa parte da prefeitura, porque o governo nunca foi tanto cliente de startup. Né? Assim, quando a gente pensa em startup, empresa de tecnologia, historicamente falando, o governo nunca foi um grande cliente. Por conta de todos os processos burocráticos, sobre instabilidade política, sobre N problemas que a gente não conseguia fazer. Tanto que se a gente ver as soluções que a gente faz, né, para as startups se envolvem com prefeituras e governos, elas são muito pontuais em hackathons. Então a gente faz os hackathons, tem todo um evento, desenvolve uma solução e aquilo ali geralmente não vira, tá? Assim, a maioria das vezes a gente faz hackathon, mas não vira uma solução, não vira uma coisa perene que impacte tanto. Então, ouvir o Humberto falando sobre a desburocratização, criar todos esses sandbox diferentes, decretos, ajudam as startups, as empresas a olharem isso. Lá pelo Startup 20, né, pelo menos, a gente tem uma meta de, até 2030, aplicar $1 trilhão em startups pequenas e médias empresas. Então, uma grana considerável para investir. Seria ótimo se eles pudessem investir essa grana nos governos, na prefeitura, se pudesse fazer isso daí. Porque eu acho que toda empresa também que pensa em mercado, né, a gente como desenvolvedor de tecnologia ou entregado de solução, a gente também olha para a nossa cidade e fala, pô, como é que eu ajudo a cidade que eu estou inserido a melhorar o contexto, né? Então não é só mercado, mas seria ideal se a gente conseguisse colocar o governo como cliente na solução também. Então acho que a ideia, eu ouvi falando isso também, me lembra muito de como foi o que aconteceu no Impacto lá em Porto Alegre, né? A gente viu algumas startups se movendo para poder solucionar algumas coisas no evento que teve em Porto Alegre e não tinha como não desburocratizar, porque ali estava um caos, né? Então, foi muito interessante ver a movimentação da comunidade civil criando soluções para ajudar localidades, onde é que está ponto de coleta, de encontro. Então, acho que o governo, no meu ponto de vista, ele tem que se tornar assim, um super cliente das startups, da empresa de tecnologia, para a gente poder ajudar. Hoje, a gente nem consegue ajudar por isso. É complexidade no briefing do problema, né? É complexidade na contratação e instabilidade. Se quando mudar o governo, esse negócio vai conseguir parar ou não em pé. Então, acho que eu adoro ouvir o Humberto falando sobre isso. E eu acho que o Tonico entra nessa conversa exatamente nesse ponto, né? Porque, Tonico, eu acho que a gente tem aqui na campus, cada bancada dessa está produzindo uma iniciativa. Não precisa nem ser uma empresa ainda. Pode ser uma iniciativa. Obviamente que tem um esforço grande de conectar e aproximar o governo de todas essas bancadas. Mas é uma bancada, é difícil para o gestor público
vir aqui, sentar na bancada e ver a solução sendo desenvolvida. E mais do que isso, como o Humberto comentou super bem, explicar o problema. Porque muitas vezes uma menina, um menino que está desenvolvendo uma solução não viveu esse problema, não está inserido dentro do contexto. Vou tirar até a parte jurídica, burocrática, que é uma parte complexa, e vou pensar só no problema. Tá? O problema dos bueiros, como é que eu sento e explico isso numa bancada dentro de um evento? Onde eu quero chegar com essa abordagem contigo? Como é que a gente faz para aproximar um evento de tecnologia que está desenvolvendo soluções com os problemas da cidade? E essa é uma abordagem ampla mesmo, porque eu acho que aqui tem o desafio da campus, né? Eu vivo isso há muito tempo com vocês, né? Mas como que a gente tira a barreira, tira a burocrática, tá? Essa a gente está clara. Mas como é que a gente aproxima o diálogo, a comunicação, que é um pouco do que o Humberto trouxe também no começo? Acho que esse é o propósito da Campus, né, Capra? A gente quer aproximar cada vez mais as pessoas, e a Campus Party é um ambiente completamente democrático, né? Aqui a gente senta na bancada e todo mundo é igual, né? Você vê diretor de empresa que você nem sabe que é diretor de uma grande empresa, porque ele tá todo mundo aqui de bermuda, chinelo, camiseta e tendo a oportunidade de estar conversando com o Humberto aqui. E não é porque a gente está em São Paulo, mas em Brasília a gente tem isso com o secretário, com o governador, em Pernambuco, em Teresina. Então, e o Humberto trouxe essa questão das compras públicas de soluções inovadoras, que estão cada vez mais facilitando a entrada das startups, podendo até investir, acho que a lei federal diz que pode investir até R$1,5 milhão por ano, alguma coisa assim, né? Tem alguns gatilhos, né, desses investimentos nessas compras públicas de soluções inovadoras. Então, aqui na Campus é a possibilidade de fazer isso. A gente já fez a gente tem vários legados que a gente já deixou no passado. Eu falo a gente, são os campuseiros, né? A criação do Conecta SUS aconteceu no hackathon da Campus Party. Em 2019, a digitalização do programa 156 da Prefeitura de São Paulo, também em parceria com a SMIT, com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, aconteceu através de um hackathon da Campus Party. Então, as possibilidades de relacionamento e sinergia com as comunidades são muito grandes. Então, acho que esse é o grande barato, e é por isso até que a gente está fazendo o fórum de inteligência artificial, de regulamentação aqui, porque de fato é um ambiente democrático onde a gente tem voz para todo mundo, e a nossa ideia é chamar as comunidades para cada vez mais ter o protagonismo. Então, gente, o que eu estou falando aqui é só uma provocação para vocês. Depois, quando acabar o papo aqui, puxa o Humberto aqui e tragam as ideias que vocês têm, quais são as soluções, porque a cidade está precisando. O que vocês tiverem, eles estão abertos para a gente fazer. Eu queria usar isso como link dessa conversa toda que a gente está fazendo, porque para mim o desafio aqui é que tem muita oportunidade aberta, deixa eu só, assim, eles reclamaram que estava muito perto. Tem muita oportunidade, né, Humberto, nesse momento aberta dentro da cidade, e tem muita solução sendo desenvolvida de tecnologia do outro lado. Mas no meio disso tem as tecnologias emergentes surgindo para problemas específicos de cidades, né? Eu estou trazendo para vocês aqui uma ferramenta que vocês podem navegar, tá, gente? Que permite que a gente discuta esses problemas com dados, tá? Obviamente, a gente tem um problema de visualização aqui, pela questão da distância, tela e tudo mais. Mas se vocês olharem ali em cima, eu marquei, tá? O link para vocês poderem entrar e navegar, tá? cities.envisioning, como está escrito ali, .io. Por que eu quero que vocês entendam um pouquinho da ferramenta para a gente seguir a conversa, tá? Na ferramenta, a gente tem uma estrutura de muitas tecnologias pesquisadas para problemas de cidades, tá? Então, ela é um radar, tá? Que tem uma série de problemas de tecnologias mapeadas para problemas de cidade, tá? Então, apoio para países menos desenvolvidos, habitação, segurança, acessível, vou ler no meu aqui que fica mais fácil, transporte acessível e sustentável, entre tantos outros problemas que aparecem aqui para a gente, tá? Cada um deles está descrito, tu consegue ver a tecnologia, o tratamento de água com UV LED,
o que ela faz, como funciona. É uma pesquisa de tecnologias emergentes. Mas onde é que eu quero chegar com essa abordagem aqui, tá? Vocês viram que ele é um radar aqui que eu consigo navegar, mas tem uma questão que a gente consegue usar hoje para navegar na informação, que é a inteligência artificial. Dentro da própria radar, olhando para os problemas, eu posso pegar um assistente de inteligência artificial e copiar o problema ali para ver quais tecnologias resolveriam aquele problema. E aí eu até quero te mostrar isso aqui, Humberto, porque o que eu fiz? Eu preparei aqui uma pergunta original, uma pergunta prévia, tá? Eu só vou copiar ali. A pergunta é a seguinte, ela diz, selecione... Perdão. Deixa eu só me achar aqui na navegação. Põe o de agricultura. Coloca o de agricultura urbana que eu quero ver o que selecione 5 tecnologias para resolver o problema crescente de violência na cidade de São Paulo, destacando como elas poderiam ser usadas para cada tecnologia. Apresente uma estratégia e qual regulamentação da cidade permite tal tipo de uso de tecnologia. E aí ele trouxe várias tecnologias, uma plataforma de monitoramento móvel colaborativo. Tá? Então ele diz, a estratégia para implementar é tal, e ele atende, para atender e implementar essa tecnologia, a regulamentação X e Y, para dar suporte à coleta de dados, que é o que o Humberto estava falando, e transparência a respeito da privacidade. E assim por diante. Como eu disse, minha intenção aqui não é falar sobre o instrumento, é provocar com isso, Humberto, como que a gente consegue linkar a conversa sobre estratégias de soluções digitais para regulamentações existentes. Onde é que a gente procura essa conversa na cidade? Com quem que a gente fala sobre, olha, eu tenho um produto X, que regulamentações eu tenho que resolver para a minha startup desenvolver essa tecnologia para melhorar, aperfeiçoar o funcionamento da cidade? Eu acho que você foi muito feliz na colocação, porque não é... a gente está mudando a chave. Então, assim, nós somos o perfil de inovação e tecnologia, então 5 minutos que a gente fala com uma startup, a gente já entende o que precisa. O que precisa ocorrer é, a partir desse momento, a gente comunicar. Existe um procedimento mais democratizado para que a gente incorpore essas soluções. Então, essa é a primeira abordagem que eu quero dar. Aí as ferramentas elas vão ser eficazes no sentido da gente passar para a próxima etapa, que é a grande dificuldade que ele comentou. Ele acabou concordando que poderia também trazer esses investimentos para as prefeituras para a gente poder acelerar esse processo, porque a gente já desburocratizou, porque essa é a grande frustração, não só de startups, mas de empresas, né? Você tem uma alegria, na hora que você fala, puxa, isso é legal, isso é bacana, isso é inovação, vamos colocar. Aí você tem 2 tristezas, uma hora de contratar e a outra hora de prestar contas. Então é um caos. Então assim, a partir de então a gente mudou. Então venham conhecer como que a gente vai se relacionar de forma mais desburocratizada. O mecanismo mudou. Então a gente passa uma régua no que era até então, começa uma nova jornada de se relacionar para fazer a aquisição dessas soluções inovadoras. E aí, fazendo um complemento no que o Tonico comentou, porque é uma informação a que mais se veicula, porque fala de startups, etc. Tem uma limitação de valor, ideias que vão ser testadas. O marco regulatório que nós implementamos na cidade de São Paulo, tá? Agora para sair o decreto, ele cobre essa parte, que é a parte que cabe às startups. Por que cabe às startups? Porque é parte do processo onde eu tenho uma dor, não sei o que eu preciso, vou trazer uma startup, que é o que vocês estão acostumados. Então, naturalmente, ele limita valor, limita tempo para você chegar a uma maturidade, para você chegar a uma maturidade do processo que não vai ter um cabeça de série, é uma ideia. Então, limita em tempo e limita... Acho que acabou a bateria aqui, ó. Acho que é na tua mão aí, ó. Aí. Então, ela limita o processo. O nosso decreto ele vai até os TRLs mais altos. Então, eu posso contratar sem limite de tempo, qualquer que seja o valor, dependendo da natureza do projeto e qual é o grau de não só de inovação, mas também de melhoria de processo. Então, tem um artigo que diz, melhorou o processo,
incorporo pela compra de solução inovadora. Então, se eu já melhorei, se eu já adequei, eu posso incorporar. Então, a gente não tem limite de valores de contrato, etc. Então, é bem amplo mesmo. Então, complementando a sua colocação, então, a Secretaria de Inovação, onde o secretário adjunto assumir esse desafio para criar esses marcos regulatórios, começa por ali, porque a gente consegue subsidiar as demais secretarias nessas ferramentas que facilitam essa primeira barreira de entrada. A partir daí, se a gente superou, vai ser a situação normal que já se conhece. Então, você tem as startups, tem quem tem a dor, tem qual é a solução, aí ela vai fazer a pergunta adequada, nós vamos colocar o problema de forma adequada, aí é o que vocês já estão acostumados. Então, a gente quer dar 2 passos atrás para mostrar que a gente pode dar 10 passos para frente, porque a grande anseio é que aquela solução ganhe escala. Se a gente não garantir segurança jurídica para a escala, de novo a gente vai ficar brincando de fazer teste, prova de conceito, etc. Tal. Então aqui a grande questão é, iniciado esse processo, a escala está garantida logo ali na frente. Então é totalmente diferente de qualquer mecanismo que a gente tenha pensado. Eu te ouvi falar, tem um negócio que eu vejo que é muito barreira, tá? Em algumas, e eu achei ótimo quando tu falaste da POC, né? Que é a prova de conceito e tal. Então eu já vi muitas startups morrerem durante provas de conceito, né? Elas não chegam porque ficam lá, e aí não tem grana, aí fica na prova de conceito. Então acho que identificar um momento, ou criar essa estrutura, que a gente consiga passar da prova de conceito, ter as métricas corretas para passar da prova de conceito para a escala, é importante. Né? Não, isso é a grande recado que eu quero deixar aqui. A gente deixa de fazer essas coisas todas que estavam gerando todas as barreiras e as frustrações. Tanto que desde quando eu assumi lá, o pessoal, quero fazer, cara, espera um pouquinho, deixa eu fazer o dever de casa, porque eu vou te dar uma condição muito mais adequada. Hoje a gente já pode focar naquilo que é importante, e nos 2 aspectos, a escala para quem produz a solução, e o maior alcance de utilidade pública, que eu quero que a população ganhe a escala do benefício. Então isso está bem metrificado, bem planejado. E aonde? Na segurança jurídica do processo. Entendeu? Então é isso que a gente está querendo fazer essa imersão. Então muito mais que uma imersão, a gente tem que sedimentar isso nas nossas, porque vocês passam a ser portadores desse mecanismo. Aonde eu procuro? Vocês já vão passar a ser os portadores dessa novidade, dessa informação. Nos procurem, a gente vai fazer uma jornada, né? Então, a jornada vai ser aonde vocês estiverem com o Campus Party, aonde nós estivermos com os nossos eventos, aonde vocês puderem trazer o ecossistema de vocês, e a gente está criando um ecossistema aonde vai alojar espaço físico, no Centro de Inovação Aberta que nós estamos abrindo aqui no estado de São Paulo, está capilarizado todo o sistema, a criação, aonde eu procuro, Secretaria de Inovação com a Secretaria de Estado, a gente está ativando o Distrito de Inovação, que contempla toda a cidade universitária, o lado de cá do Rio, onde está a nossa agência de desenvolvimento da cidade de São Paulo, com investimento da Prefeitura do Estado, onde a gente pode alojar, aumentar o nosso parque de startups, etc. Tem programas na DESAMPA que financiam startups, que dão apoio. Então, essa ação integrada faz parte da resposta que precisa. Onde? A gente vamos construir junto. E aí o que eu queria te comentar, ferramentas como essa passam a ser importantes também. Quando você faz essa pesquisa aqui, você tem que buscar aonde que isso aqui a gente já tem implementado. Essa aqui que você acabou de fazer, perfeito. Você precisa agora buscar, a gente acabou de abrir o Smart Sampa, que tem o Centro de Operação Integrada, tem as câmaras inteligentes com analíticas espalhadas na cidade, ela com 20 mil pontos, ela vai incorporar através de um decreto que a gente acabou de criar. Então você falou, como é que está superada aquela lei da... Como é que eu faço a próxima da pergunta, LGPD, né? Então, assim, essa ferramenta, quando ela vem buscar conhecer o que a gente está fazendo na cidade de São Paulo, você vai ter essa riqueza de fonte de informação para ela colocar. E aí a gente vai ser mais eficaz. Então, assim, ok, isso é conceitual. Agora eu vou te dar uma informação prática. Eu estou precisando agora dos sistemas que vão integrar, por exemplo, a câmera do semáforo, o IoT do semáforo, que já tem, que está com a CT, as 20 mil câmeras já estão sendo espalhadas, o centro de operação está lá no centro de São Paulo, a gente acabou de inaugurar faz uma semana, com 20 mil câmeras, acabou de assinar um decreto
para incorporar 20 mil câmeras do privado que queira disponibilizar suas imagens. Então, assim, aí a gente começa a ficar mais eficaz. Então, isso é legal que tu está trazendo, porque como é que essa galera acha isso que tu falou agora? Onde está essa oportunidade? Em que lugar ela... Porque a gente vai me dizer, não, está no edital, que foi publicado lá, e que essa galera não vai lá ler. É isso que eu comentei. Esse tipo de ferramenta pode ajudar muito. Então, assim, a gente precisa conversar para poder disponibilizar essas informações numa ferramenta dessa. Aí essa turma vai começar a enxergar no ambiente onde vocês estão. O que eu te comentei ali? A gente tem um grande desafio que é comunicar tudo aquilo que é feito na cidade de São Paulo. Perfeito. Aí, então, a gente precisa de ferramentas com essa, a gente precisa conversar para que essa multiplicação, através de uma ferramenta mais proativa, passe a acontecer. Entendeu? A questão é, está de forma diferente, tem mecanismos diferentes, você não vai criar uma expectativa com duas frustrações, você vai criar uma expectativa com segurança jurídica para a escala. Então isso a gente precisa agora se unir para começar a colocar nessas fontes de informação aquilo que está atualíssimo ali, e aí colocar sempre a entrada da Secretaria de Inovação, porque a gente vai poder ajudar nessa coordenação. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta que é sobre, e eu tenho muita curiosidade real sobre isso, que é sobre o processo de escolha dos problemas, que é muito parecido com o que a gente falava aqui agora com o Humberto, no G20. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo no G20 é identificando os principais problemas do país de uma maneira mais ampla, para poder demonstrar isso para o mundo numa ferramenta de visualização que é a plataforma do G20 global. Como que está entrando a tecnologia nessa conversa? Como é que a gente está inserindo tecnologias ou startups ou negócios digitais dentro desse diálogo com o G20? Conta um pouco para a gente, porque isso é uma conversa que está muito longe de pessoas comuns, e eu me coloco dentro disso, para entender de como está acontecendo essa conversa efetivamente dos órgãos governamentais do mundo, cidades do mundo, com relação à adoção de tecnologias, por exemplo, que é o tema lá. Eu acho que, bem, antes do Brasil, o Brasil tá precursor agora do G20, né? Então está liderando o G20. Antes isso era a Índia, que é um super celeiro de tecnologia, né? Vocês não podem falar, os caras produzem muita tecnologia. Então, que é algo recente, desculpa, né, Thiago, mas é só porque a Índia também é recente, né? É isso. Ela se tornou altamente tecnológica num período de anos muito curto, né? Porque formou os PhDs e aí desenvolveu as tecnologias, né? Então só estou fazendo o link com o que eu até quero depois levar para o E é legal se a gente pensar, né, que os maiores CEOs hoje são indianos, né? Exatamente. Pelo menos tem um histórico indiano, a maioria, assim, Google, sei lá, né? Microsoft, né? Então todos eles. Mas eu acho que o G20 não vai muito sair das ODS, né? Então é sempre muito pautado nas ODS, o que a gente pensa de desenvolvimento sustentável para o mundo como um todo. Então a tecnologia ela está muito mais transversal nisso do que como um pilar. Legal. Então a gente está vendo muito como impacto tudo que eu falei, né? O Startup 20, que é o grupo de startup pequenas e médias empresas do G20, antigamente era só startup. Aos poucos meses atrás a gente aumentou o escopo para abordar pequenas e médias empresas que não são tecnológicas. Porque é interessante também saber que startup é quem tem cunho tecnológico, né? Então, assim, tem que ser escalável, tudo isso. As pequenas e médias empresas também têm que fazer parte dessa transformação que a gente está fazendo para o G20 e para a COP30 que vai acontecer. Então, a ideia é como é que a gente não consegue trazer a nova economia também para as outras empresas que são não da nova economia, né? Tradicionais. Uma padaria, por exemplo, ou alguém que está fazendo extração de algum bem, uma fazenda, o que seja. Então, a ideia acho que do G20 é muito mais promover com as inovações todas as ODS que a gente está trabalhando e como a gente consegue reduzir pobreza, reduzir fome, né? Como as cidades conseguem ser mais sustentáveis. Eu acho que é uma pena a gente ver, né, que algumas cidades aqui no Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, ou que está acontecendo no Nordeste também, em Maceió, com alguns problemas aí de João Pessoa, como é que a gente consegue reduzir esses impactos através de tecnologia como radares, como alarmes de algumas coisas, mas a ideia é muito mais, menos ser um pilar, tá? E ser muito mais transversal para apoiar isso como um todo, porque a tecnologia, que eu acho que está parecendo com o IA também, vai ser muito transversal e vai estar dentro de todas as iniciativas que a gente vai fazer, né? Então,
a aplicação disso é quase nativa de uma iniciativa da G20. E agora, pegando um pouco do que o Humberto falou sobre a licença, né, porque eu achei interessante, algo que eu acho que é bem interessante de quebrar essas burocracias, como vocês estão fazendo já, é que ao longo dos anos a gente via que quem atendia a GovTech eram sempre as mesmas pessoas. Que é quem sabia os meandros, ou sabe como... Então a pergunta do Capra, que eu acho que foi ótima, porque a pessoa não tem que saber onde procurar. Ela tem que ter um lugar, ir lá e se colocar à disposição. Senão ela vai ter que falar com as mesmas pessoas, passar pelos mesmos processos, porque senão tu acaba criando uma bolha para atender o governo. A solução é que tem que falar por si só, para que ela que demande a prioridade dela ser incorporada. Não é menor preço, não é porque o cara conhece o processo da burocracia. Então, assim, ele complementou muito bem. Se a gente deixar um repositório, o cara sabe que é desburocratizado, ele concentra em mostrar a solução dele que melhor se adequa. Ponto. Eu contrato essa e acabou. Eu acho que o que muda é a sua relação com stakeholders como vocês para entender mais o problema, não para entrar para fazer uma solução, né? Como tu quer entender mais o problema, que é muito parecido aos modelos que a gente usa para startup, para criar a solução. Quanto mais você quer saber sobre o problema, você vai falar com mais pessoas, testar, colocar na roda, mas não fica impossibilidade de oferecer solução no âmbito governamental, né? Perfeito. A gente deixa de ser um ator que cria obstáculo para ser o ator que é o Gov, que tem a dor e que quer ser convencido pela solução. E pronto, a solução está lá, ela vai ser atendida, ele vai demonstrar o que é, aí passa para as próximas. Vamos testar? Usa o sandbox. Puxa, a minha solução ela vai encontrar algumas barreiras de regulamentação, porque o ambiente urbano, o ambiente público, tem que ser regulamentado, senão vira uma bagunça. Mas, a partir daí, é o regulamento de acordo com aquela demanda. Sandbox. Avançou, deu maturidade ao processo, a solução, ela já pode atingir a escala, perfeito, vai para a escala e fornece a escala. Um outro artigo importantíssimo, participou do desenvolvimento da solução, demonstrou sua habilidade técnica, econômica e de alcance público, escala com quem desenvolveu, segurança jurídica para o desenvolvedor. Legal. Tem um ponto que o Thiago trouxe, Tonico, e eu acho legal para essa nossa conversa, que é sobre formação. O Brasil tem um grande gap educacional, né? Então a gente não vai conseguir competir pelo que a Índia competiu. Quer formar um monte de PhDs, depois que os PhDs estiver formados, dispara eles no mundo para criar startups, depois reintegra eles para trazer tecnologia para o país, e isso melhora a tecnologia dentro do país, desenvolvimento do país como um todo. No Brasil a gente não tem isso, a educação está muito para trás, mas a gente, como país, tem uma característica de ser um dos principais nativos digitais do mundo. Os jovens são os que mais aderem a tecnologias no mundo quando comparado a outros países. Isso está nos relatórios do Banco Fórum Econômico Mundial, entre tantos outros que apontam esses dados. Muitas das pessoas que estão aqui são possíveis produtores de solução de tecnologia para a cidade, mas não necessariamente têm a formação adequada para isso. Tá? A minha provocação e pergunta aqui, né, é se esse caminho que a Campus permite, que é um desenvolvedor, pega uma solução, aprende uma tecnologia, coloca no mercado, a gente torna-se competitivo para os outros países usando esse mecanismo, como a gente está fazendo aqui, de adoção de tecnologia na veia, ao invés de um processo tão formal educacional? Acho que o Brasil, de fato, tem um gap educacional e isso social. É notório, é público notório, todo mundo sabe disso. Mas o Brasil tem algo que os outros países não têm. O brasileiro, ele nasce camelô, né? Ele já nasce empreendedor se ele fica sem emprego, ele vai vender quentinha na porta da fábrica, ele vai vender brigadeiro na porta da escola e ele hackeia o que precisar, o sistema se precisar, mas ele não é o brasileiro que não desiste nunca, né? Então, hoje, a gente tem aqui na Campus Party essa diversidade, essa possibilidade, a gente vê aí várias ideias nascendo e a gente já tem vários unicórnios no Brasil, né, que são exemplos aí, o próprio 99 e Táxi, que já conseguiram aí performar. Então, acho que essa questão que a gente
que a gente tem de empreendedorismo no Brasil que outros países não têm. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue se sobressair e para a tecnologia a gente consegue tirar proveito, porque a gente vem cada vez mais se digitalizando no Brasil, independente da educação. E acho que o que o Humberto colocou, acho que é muito importante essa questão da comunicação, né? Onde vai colocar? Ninguém aqui acorda e fala, pô, hoje eu vou ler o Diário Oficial da União, né? Cara, alguém já leu o Diário Oficial da União? Acho que só quando sai alguma coisa própria sua ali, que você, cara, eu vou guardar isso aqui, né, grifado, que é a prova que o meu projeto está aprovado. Mas ninguém vai ler o Diário Oficial da União. Então, você ter um ambiente amigável, que as pessoas possam procurar informação, facilita a vida do empreendedor, facilita a vida para que tenha boas ideias, né? E hoje o brasileiro ele procura isso, novas ideias para poder hackear o sistema a todo momento. Tonico, Humberto, traz um ponto bem legal nessa abordagem dele, que é o termo hackear. E aí a gente, obviamente, tomando cuidado aqui com o termo, né? Não do hacking do mal, e sim do hacking positivo. Tu não acha que tinha que ter mais hackers do bem dentro desse contexto, dentro da cidade? E aí aqui, tirando o papel de defender cidade, porque a minha pergunta é, o hacker, no contexto positivo, de hackear o problema, apresentar uma tecnologia para aquele problema, ele não vai se cadastrar para ser um funcionário público. Porque ele tem uma característica diferente, o empreendedor ele vai ter uma pegada diferente. Como é que a gente faz para ter mais empreendedores e hackers, de novo, marcando positivo dentro da cidade? Então, na verdade, ele precisa do local para produzir. Então, o GovTech é um grande campo, agora bastante fértil para isso. E aí o hackear é o rastrear isso e buscar, de novo, volta naquele ponto. Temos que comunicar isso de forma mais objetiva com as ferramentas que você acabou de mostrar. Então, se tiver um provedor que nós consigamos colocar essas ferramentas, que ela mapeie tudo que está tendo na prefeitura, mas fazer junto com a gente, porque senão você vai buscar uma informação que está disponível na internet, ela vai trazer um nível de alerta, mas não a nível de operação prática. Então, eu vou te mostrar o que fez, etc. Então, aí a gente une as duas estratégias. O cara que vai hackear, que ele vai buscar, ele tem que saber onde ele busca, ele vai buscar de forma objetiva. Se a gente apresentar o problema com as ferramentas de IA, com informação objetiva, então aí você encurta esse gap, nos ajuda a não ter que a gente atender centenas de startups, fazer uma hackathon que é legal e tal, mas aí você parte para o próximo passo da interação. Talvez seja ou um pitch reverso, ou fazer hackathon já com a aplicação prática, não aquela de fundo básico, porque você deu o encurtamento dessa etapa inicial. Já está aqui o problema, é assim que São Paulo funciona, está aqui o que tem em todas as secretarias, está aqui os problemas, está aqui o que está feito já, está aqui como está feito, né? Eu dei o exemplo do Smart Sampa, que ele é o segundo nível da sua pesquisa do IAL, que é em São Paulo, que tem hoje. Aqueles 4 itens lá, está aqui, tem o Smart Sampa, tem 20 mil câmeras, tem isso, está com essa tecnologia, quem é o provedor, qual a lei, qual o decreto que foi utilizado, e agora preciso fazer mais isso. Pronto. O hackeador fala, cara, mas facilitou meu, eu não preciso hackear mais, perdeu a graça. Está ali. Então, aí sim a gente consegue ser mais efetivo. Então, usar essas ferramentas junto com o GovTech. E, de novo, como é que eu faço meus processos? Olha, você vai ter uma startup, pode vir, a gente vai fazer uma prova de conceito, aqui são as leis do marco regulatório que vai te garantir a escala. Então, ela está vendo isso, mas já está vendo ali na frente como é que ela vai escalar. Aí a gente tem um negócio top. Eu vou forçar um pouquinho a pergunta, porque para mim o hacker, de novo, positivo, é o hacker do problema. Será que como é que a gente faz para, na prefeitura, ter compradores hackers? Como é que a gente, na prefeitura, na cidade, né, pode recrutar compradores hackers? Porque o comprador hacker, para mim, ele está lá dentro da prefeitura, da cidade, falando com o desenvolvedor de tecnologia, o empreendedor, para isso acontecer mais rápido, para desburocratizar.
E a minha intenção aqui não é criticar o formato. Minha intenção aqui é perguntar, trazer a pergunta de como que a gente pode aperfeiçoar o processo do diálogo, que é o que a gente falou desde o início, que é o problema da comunicação, né? Eu posso só interromper aqui? Por favor. Porque tem um negócio que tu falaste, e eu acho que entra no outro tópico que eu gosto de falar muito, que é growth hacking, né? Então acho que é menos hacking no tipo tecnológico, mas é como tu fazer a prefeitura fazer um hacking de growth da prefeitura para capilarizar isso, né? Então, assim, quais são os canais que a prefeitura está usando para se comunicar com as startups, por exemplo? Está se comunicando com as associações? Está se comunicando com as escolas? Está se comunicando aqui com o Campus Party? Então, quais são os canais que ela tem que colocar mais incentivo, mais dinheiro para divulgar isso de uma forma que mais pessoas saibam? Então, realmente, é um trabalho de growth das prefeituras para poder, como é que elas impactam isso, né? Foi exatamente o que eu disse. A gente tem o fundo disso, que é, se eu fizer só esse mecanismo, eu vou, de novo, não dar a ferramenta que realmente concretize. Então, eu dei 2 passos atrás para dizer que a ferramenta que permite que isso aconteça, ela já existe. Então, é o primeiro fator de comunicação. O segundo, aonde que eu estou? Eu comentei também que a gente está criando centros de inovações, aumentando a nossa rede de startups. É lá que a gente abraça, porque já tem programas que fazem isso, busca talentos nas favelas, né? A gente tem na nossa agência de desenvolvimento, está crescendo esse espaço físico e conta também com essa integração com vocês para a gente disseminar isso. E aí isso fica automático, porque assim, se eu tenho um mecanismo que ele é mais prático, a compra mais rápida ela já fica automática. Então assim, eu pulo para o próximo passo. Aí aquilo que você está me provocando, ele já é o próximo passo, eu sei. Ou seja, vem o cara que vai falar assim, olha, mas eu vou resolver dessa forma. De novo, vamos voltar, por exemplo, eu já tenho instalado tantas, você já tem? Pô, peraí, então vou cruzar informação com reconhecimento facial, com leitura de placa, com o cara do semáforo, eu vou fazer a cerca no cidade de São Paulo, e vou fazer, então, você já dá uma condição muito mais intuitiva para o hacker no sentido, ou o problema que ele falou. Perfeito. Entendeu? Então, a gente precisa, agora, juntos, construir essa plataforma, esse meio que mostre isso tudo, na profundidade e na extensão que tem e na quantidade que tem lá disponível. Mas sempre como pano de fundo dizendo, tem um mecanismo que está desburocratizado. Senão, de novo, a gente vai fazer um exercício, né, que vai parar na prova de conceito. Tonico, eu até tenho vou pular o Thiago aqui, volto na próxima, que vai ser um desdobramento da pergunta que eu tenho para ti. A gente tem esse desafio aqui na Campus, e eu sei porque eu fui já convocado para esse problema anteriormente, que é a gente mapear as coisas que estão sendo desenvolvidas, soluções tecnológicas, dentro do próprio universo da Campus, e a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? E isso, se no universo da Campus é difícil, imagina no universo da cidade, né? E a minha provocação aqui é porque quando a gente caiu nesse problema, a gente discutiu que o que a gente não tinha era dados sobre o que estava sendo produzido. Então a gente não tinha bases de dados sobre o que estava sendo desenvolvido em cada bancada para poder alimentar um sistema único e dizer, está aqui, ó, um portfólio de tudo que está sendo desenvolvido dentro da Campus. E eu lembro, quando a gente fez esse exercício, que a dificuldade era exatamente a comunicação, fazer com que cada bancada sente lá, diga o que está desenvolvendo, faz o escopo, alimenta o sistema para a gente ter isso centralizado. Eu tenho uma ideia. Dito isso, né, Tonico, eu acho que seria papel de um evento como a Campus, é o único com essa característica no Brasil, a gente sabe, né, e fora eu acho também, de quem sabe ela está criando o portfólio que vai entregar para a cidade, para as cidades, né? Com certeza. O próprio Fórum de Inteligência Artificial se propõe isso para o Legislativo, né? A gente trazer uma convocatória com a sociedade civil para levar. E até, fazendo um paralelo, Humberto, outro dia eu encontrei com o prefeito Ricardo Nunes e eu brinquei com ele, prefeito, eu entendo muito bem o que você passa aí, porque durante uma semana, dadas as suas devidas proporções, eu sou o prefeito aqui da Campus Party. Então, se tem fila aqui na Campus Party, a culpa é minha. Se o chuveiro lá no camping, a água está fria, a culpa é minha. Se a comida lá, se o feijão lá do refeitório está frio, a culpa é minha. Tudo a culpa é minha. Se o conteúdo não está no horário, a culpa é minha. E aí todo mundo acaba brigando. Ele falou, mas eu sofro isso em outras proporções. Eu falei, imagino.
É diferente. Mas a gente, dadas as brincadeiras, as devidas proporções, a gente pode tentar, mas aqui já é difícil porque tem muita coisa acontecendo. A gente descobre, às vezes, de um projeto que começou aqui, depois ele se desenvolveu, virou uma startup, foi investida, saiu e a gente nem sabia. Então a gente, de fato, eu convoquei o Capa para a gente começar a mapear tudo que acontece aqui. Diego está tentando ajudar com as comunidades e a gente mapear tudo que acontece aqui, mas é difícil, fico imaginando, se aqui já é difícil, imagina na cidade toda como fazer para mapear. A gente está tentando fazer através de convocatória para a regulamentação da inteligência artificial, né? Criando tudo e mapeando tudo dentro do fórum, mas aqui tudo que acontece é muito difícil a gente ter essa compreensão. Boa. Pode falar, por favor, Humberto. Então, por que você não usa uma plataforma como essa, disponibiliza para eles? Quando você vai usar a IA, naturalmente ela já vai linkar aos grandes temas, né? E que isso seja uma jornada, porque se você pudesse ir realimentando ela, você vai saber onde ele foi parar, qual o grau de maturidade, ou seja, a próxima escala, o nível de maturação que ela saiu daqui. Então, se você agrupar aqui na sua plataforma, disponibilizar para eles, IA vai fazer isso para você, certo? Sim. Uma outra sugestão que eu dou é, a gente falou assim, puxa, mas Índia está fazendo, startup não sei aonde, Portugal, como é que isso faz lá, como é que a gente traz transformação para cá, como é que eu sei o que criar no Startup 20 para atender, são diferentes realidades. Próximo ponto, certificação internacional. Existe uma certificação chamada ISO 37120, 122, 123, cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Quase 300 indicadores, setorizados nessas três frentes e com uma grande experiência do que é importante para se fazer política pública orientada a indicadores. Aí a gente tem uma referência, porque, como é que eu faço? Tem uma solução aqui, tem uma solução ali, etc. Se a gente organizar isso e olhar os indicadores, você orienta a ação àquele indicador e aquele indicador ele já está mapeado qual é o impacto que ele vai causar para a cidade, para a população. É uma referência importantíssima. A gente está terminando a certificação nesses parâmetros, então, já te antecipando, dando spoiler, usar esse padrão, porque aí você, nesse seu mapinha aqui, se você fizer uma outra camada, ok, mas isso é para cidade inteligente, isso é para resiliente, isso é para sustentável. Aí, os dois caminhos ficam com uma vida mais tranquila. Eu vou olhar ali e vou ver o que fizeram para impactar tal indicador. Aquele indicador, como é que eu estou tratando aqui? Ele está bom, ruim? Opa, aquela solução vai me melhorar o indicador? Aí a gente tem uma métrica. Eu estava tentando te interromper, Humberto, porque essa dica do Humberto, ela é muito importante. Porque o Humberto acabou de dizer para vocês qual métrica ele tem que entregar no governo, que a cidade tem que entregar. Se o produto ou a tecnologia que vocês desenvolverem ou estiverem trabalhando atender aquela métrica, a chance de vocês serem, da tecnologia de vocês fazer parte da solução do governo cresce muito. E eu estou trazendo isso porque geralmente é esse tipo de pergunta que a gente tem dificuldade de encontrar resposta. Porque qual é a métrica do governo quando ele está comprando uma solução? Então, se tu puder só repetir para a gente qual é a ISO. Eu vou repetir, mais do que isso. A sua solução ela não fica só validada aqui, porque como ela é uma ISO internacional, se você causou impacto para aquele indicador, ele é universal. É um indicador que eu, inclusive, para com a população, isso liga direto à sua solução ao indicador que a prefeitura tem que prestar contas, vários aspectos, benefícios, etc. Então, essa é um grande caminho. Então, são as ISOs de cidade inteligente, a 37120, resiliente, 37122 e sustentáveis, 37123. São poucas cidades que estão certificadas nisso no mundo. Aqui no Brasil são 3 ou 4, São José dos Campos, Pinda, mas nada comparado com o desafio de São Paulo. Claro. Uma coisa vou te dar um outro dado para quem desenvolve, olha só. São Paulo tem 37 regiões administrativas. O que é isso? A gente divide-se São Paulo em 37 subprefeituras. Tem 37 subprefeitos. É como se ele tivesse uns 15 sub-auxiliares para tocar cada um, porque senão ele não toca
e um prefeito não consegue. Então ele tem esses subprefeitos. Regiões administrativas. 12 milhões de habitantes, é maior que muito país na Europa. Então, se a sua solução impacta aqui, para uma cidade, ela impacta países lá fora. Indicador. Vamos lá. 37. Quantas são certificadas no Brasil? O desafio de certificar, levantar indicadores, achar as evidências, dizer que você está fazendo, de forma que está fazendo, para que um órgão internacional diga, ok, você está qualificado, é como se eu certificasse 32 cidades de médio porte. Divide 12 milhões por 37, você vai ver quantas cidades de médio porte você tem dentro do estado de São Paulo. Legal. Então, olha o tamanho e a importância da oportunidade de se oferecer, ligar essas métricas. Entendeu? Boa. Gente, a gente está encerrando aqui o painel, tá? E aí, só duas marcações que eu acho bem importante a gente fazer. Uma métrica para atender, para a gente poder ofertar a oportunidade digital, tecnológica. Então, a ISO, olhem para a ISO. E o segundo ponto que trouxe é comunicação. Tá? Então, acho que são os dois pontos que apareceram bem fortes para a gente, diálogo, comunicação de uma maneira geral. Humberto, recado final, rapidinho, um minutinho para a gente encerrar com a galera. Obrigado. Aproveito para reforçar a sugestão. Coloca na ferramenta tanto a métrica quanto o data mining de tudo que está sendo feito, porque aí a gente olha dos dois lados. Como o GovTech, a gente vai olhar aqui, vocês vão olhar para o GovTech, vão olhar as métricas, começar a oferecer solução de forma categorizada, facilita a vida de todo mundo, e a IA vai ajudar a fazer os matches, a colocar, buscar no mundo o que tem feito, buscar em São Paulo, e aí passa a ser uma IA realmente de forma efetiva, que você passa a utilizar ela com a sua capacidade de dar um perfil a ela objetivo. Boa. Senão a gente vai fazer só pesquisa de conteúdo genérico. Muito bom. Thiago. Bem, eu acho que a gente quase não falou de IA aqui também, né? Uhum. Então, algo que eu acho que é importante é, quando a gente está falando sobre esse hype que é IA, usem IA para resolver um problema mesmo, não só porque tem que usar IA, e principalmente nas cidades, né, aproximar isso com vocês nos governos, de entender quais são os reais problemas. E quando estava falando sobre problema de São Paulo também, a gente tem que ter muito cuidado, porque os problemas de São Paulo, como ele é muito grande, às vezes ele nem é replicável. Uhum. Então, por exemplo, o problema de trânsito de São Paulo não é replicável para os lugares. Tem, sei lá, 10 metrópoles que têm o mesmo problema de São Paulo. Os outros não têm esse problema. Então, quando vocês forem analisar também os problemas dos governos, como é que a gente consegue saber a essência do problema, que ela seja escalável para mais cidades, sem ter a característica de uma megalópole que é São Paulo, né? Então, eu acho que essa é uma dos pontos. Eu acho que criar novas tecnologias para impactar o governo pode ser, principalmente agora, uma boa ideia. Tonico. Nós estamos com o tempo estourado, então obrigado a todos e continuem na Campus Party curtindo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.